Qual é seu cargo, Paulo, aí no IMA? Estou assumindo essa semana praticamente a Superintendência de Controle Ambiental e Sustentabilidade. Tá ótimo. Eu queria, Paulo, que inicialmente você explicasse um pouquinho, né? Até porque tem outros professores que não são daqui, tem outros alunos também que vão estão com a gente na pesquisa, né? Como funciona o IMA aqui em Alagoas? Então, o IMA é uma autarquia ligada à Secretaria de Estado de Recursos Hídricos, onde ele faz o papel de executar as políticas ambientais, certo? Também a gente é o órgão que fiscaliza e monitora as licenças ambientais e também recebe as denúncias, dentre outras atividades finalísticas, né? Ótimo, Paulo. Outra coisa também que eu queria saber é como é que vocês se contassem um pouquinho sobre o processo de atuação de vocês, né, diante da situação da Braskem, lá nos 5 bairros afundados. Então, atualmente, né, após a catástrofe, digamos assim, foi feito, só para explicar a ordem cronológica, né? Foi feito foi feito um auto de infração, né, para Braskem, responsabilizando ela sobre todos os acontecimentos, e a partir daí a gente faz o monitoramento de tudo que está acontecendo nos bairros, seja ele as demolições, seja ele o tamponamento das cavas que eram retiradas, né, a salmoura, e é basicamente isso. A gente acompanha a demolição, seja ele todos os aspectos ambientais, de insumos e de algumas coisas que surgem ao longo do processo. Eu estou aqui do meu lado com a Ingrid. A Ingrid, ela é engenheira e ela faz parte do monitoramento da gerência de fiscalização e monitoramento, certo? Bom, Natália, como o Paulinho falou, né, eu faço parte do setor do monitoramento da Braskem. E, bom, o monitoramento da Braskem a gente se dá pela questão do andamento da licença e das autorizações da Braskem. A gente faz a análise de todos os projetos que eles enviam, tá? Nesse caso, as autorizações, elas solicitam alguns projetos específicos, como monitoramento de vibração, qualidade do ar e também o andamento do enchimento dessas minas, que hoje são duas frentes de enchimento, que a gente chama de backfilling 1 e 2. No backfilling 1 são 4 minas e no 2 são 5 minas. E aí eles enviam alguns relatórios são mensais, outros são semestrais e outros são ao fim da atividade. E nesses projetos eles informam como está sendo o levantamento, quais são as sondas que estão sendo utilizadas, informam a quantidade que foi utilizada de areia e salmoura para encher essas minas. Então, a função do monitoramento é basicamente analisar esses projetos, ver o andamento, ver se eles estão de acordo com a licença e também, em alguns casos, a gente vai a campo para ver como realmente está funcionando. No caso, com o auxílio dos fiscais, eu vou lá e a gente analisa como é que está sendo esse processo de enchimento das minas, o processo de demolição, toda essa questão das autorizações e licenças da Braskem. Aí vocês têm tudo isso registrado, Ingrid? Como é que vocês estão mantendo organizado esses dados? Pronto, nesse caso, nós fazemos alguns relatórios, são relatórios internos, para a gente poder entender como é que funciona. Deixa tudo planilhado dos relatórios que foram encaminhados, por exemplo, relatório de fechamento do poço da mina 4. Então, a gente sabe qual foi o processo, está ali anotado, entendeu? Essa é a forma que a gente deixa organizado. Ô Paulo, deixa eu te fazer também uma outra pergunta, assim, a gente queria saber, né, inclusive uma das coisas que a gente está pontuando nessa entrevista, a gente está conversando com alguns especialistas, né, de visto que esse incidente, ele já aconteceu, que ele já teve grandes proporções aqui em Maceió, né, e no estado como um todo, qual o objetivo principal que poderia ser implementado para tentar garantir a sustentabilidade econômica, social e ambiental daquela região? O que é que poderia ser implementado, o que é que deveria ser vislumbrado, né? Vocês como Instituto do Meio Ambiente aqui em Alagoas. Então, eu acho que o primeiro passo, enquanto IMA, é garantir que todas as minas sejam preenchidas para que não retornem a questão das achaduras, da comaltação dos terrenos. Então, o primeiro ponto é esse, garantir que seja feito da forma correta, monitorando e fiscalizando
seja ele o preenchimento, seja ele a demolição, e para que dê aos destinos adequados também. Foi apresentado tanto para o município quanto para o IMA também, após a demolição, o que será feito dentro das margens da Lagoa Mundaú, por exemplo, que é um reflorestamento para manter as áreas de preservação permanente, retornar, né? Digamos assim, e eu acho que o primeiro ponto é esse, é acompanhar essa demolição e esse preenchimento e garantir que o que ele foi apresentado como pós-demolição seja garantido, que a ideia é preservar as margens da laguna. Você vai ter acesso, mas se eu não me engano ali naquela região do Mutange principalmente, vai ser feito a recomposição de vegetação dali, garantindo a PP, não é isso, Ingrid? Essa questão dali da região também vai ser criado um pier para os pescadores, porque ali tem uma região de pescadores, então eles vão fazer essa recomposição, mas também vão criar pontos para auxiliar os pescadores que tinham ali. Ô Ingrid, mas isso quando o solo estabilizar ou já vão começar, essa proposta já é para agora? Olha, eu não lembro bem essa questão do prazo, mas se eu não me engano, é só depois que eles fizerem toda a recomposição e estabilizar. Assim, não vai esperar todo o prazo solicitado da análise, né, das minas, já que esse FII é mais na região da lagoa mais próximo do Bebedouro, que era onde ficavam mais os polos dos pescadores ali. Mas vai ser feita a recomposição da questão da área de preservação permanente ali da laguna, né? Ô, Paulo, muito se discute também, inclusive, né, Paulo e Ingrid, dali ser, futuramente, né, ser feito um parque, né, ser feito um reflorestamento daquela área, né? Vocês conseguem vislumbrar alguma coisa nesse sentido para aquela região? O principal objetivo, justamente, é isso, é fazer uma recomposição florestal ali. Pelas reuniões que eu participei, sai aqueles boatos, que não, vamos fazer um condomínio, né? Mas não, isso aí eles não têm pretensão, pelo menos apresentado aqui para a gente, entendeu? A ideia, sim, é implementar uma recomposição florestal em toda margem da laguna, todo o bairro do Mutange. Agora é o seguinte, como eu te disse, a gente vai dentro do processo de licenciamento, dentro do estudo, digamos assim, você vai ver com mais detalhes qual é a proposição da empresa e que foi aceita aqui pelo INPE. Outra coisa que eu queria te perguntar, Paulo, você falou que a meta principal, né, é o fechamento da mina, né, e a recomposição daquele bioma, né, que tinha ali, né, criação e preservação daquela região. Você consegue visualizar alguma restrição, algum obstáculo para que isso aconteça, né, para que aquela região ela seja recuperada, né, ambientalmente? Recentemente nós fomos em uma vistoria no local ali na região da margem da lagoa. Em alguns locais que já houveram demolições, a vegetação ela está se reconstruindo naturalmente, por si só. Então, acredito que não vai ter nenhum problema, nenhum empecilho em relação a isso, já que já está ocorrendo essa recomposição. Então, quando eles começarem a fazer, não acredito que tenha nenhum empecilho em relação a essa questão da vegetação natural do lá. A natureza é fantástica, né? Eu passei recentemente por lá e já vi que ela mesma está tomando conta, né? Acho que quando a gente não mexe na natureza, ela mesma ela vai fazendo o seu papel de recuperar as áreas que a gente acabou tomando, né? E quais são as consequências que vocês visualizam, assim? Porque a gente tá trabalhando muito assim, no sentido de recuperação, né? E aí vai naquela recuperação ambiental, recuperação social daquela localidade, né? Recuperação econômica também, que ali era uma garantia também, como você falou, é um pia de pescadores, era uma região também que se utilizava dessa natureza para isso, né? Quais são as consequências de se isso não for implementado, né? Se a natureza ela não conseguir se recuperar, as minas não tem 2 minas, né? Eu soube que elas não foram localizadas. Também queria que o Paulo falasse, não sei se é o Ingrid, né? Falasse um pouquinho sobre os danos na lagoa em si, como é que isso tudo, né? Quais são as consequências desse cenário? Eu acho o seguinte, a recomposição dali vai afetar pontualmente na laguna, né? Em termos de biota, fauna, flora. Só que o CELM, digamos assim, as consequências que a gente está vendo, né, atualmente do CELM não é
digamos assim, atribuído somente àquele ponto ali do Mutange, né? A bacia que faz parte, o complexo estuário lagunar Mundaúmanguaba, ele sofre as consequências ambientais da atividade do homem, né, por toda a sua bacia, né, carregando sedimentos, as margens, né, da bacia tem muita cidade já com população considerável. Então, não é que recompor aquela região do Mutange vai alterar os impactos ambientais negativos que a gente está presenciando hoje em dia no CELM, né? Tem outras regiões que contribuem com esgoto, tem a questão do carregamento que vem das cidades a montante. Então, mas pontualmente ali, com certeza, a consequência ambiental, o ganho ambiental vai ser muito significativo dentro das possibilidades, né? A gente sabe que o CELM ali sofre influência também do fluxo de maré, né? Está tendo alguns problemas da questão do surdo de capote ali, né? Suraru, né? Está ficando branco, que não está dando para consumir, enfim. Por quê? Porque não é uma questão pontual ali, né? É muito macro para aquela situação, mas as margens do complexo que está ali no Mundaú vai ter uma volta, não à originalidade, né? Mas com certeza vai ter seu impacto positivo dentro da fauna e da flora ali da região. Contudo, não resolve, digamos assim, todas as problemáticas ambientais da lagoa.